Pessoal, bora cozinhar? Hoje nós vamos fazer um risoto de parmesão. Ele vai entrar no hall das receitas clássicas, muito importantes, é uma base, ok? Dessa base nós vamos conseguir variar todos ou quase todos os risotos. É muito simples, nós vamos usar manteiga, apontei para cebola, péssimo. Nós vamos usar manteiga, cebola, o arroz, no caso, é um carnaroli, mas poderia ser um vialone nano, poderia ser um arbóreo, parmesão, vinho branco. Muito simples, muito prático. Para cozinhar esse arroz, nós vamos utilizar caldo de legumes, que eu já ensinei, tá aqui o link para o outro vídeo. Começo cortando a cebola. Importante aqui, e para sempre numa cozinha, ter uma boa tábua e uma faca de chefe. É o que a gente mais vai utilizar numa cozinha amadora. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre utensílios de cozinha, deixem um comentário aqui embaixo o que é mais importante para vocês dominarem ou coisas que vocês tenham alguma dúvida. E eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre facas, tábuas, panelas, tá bom? Para cortar a cebola, coloca ela de lado, os dedinhos para dentro e devagar eu vou laminando. Não precisa correr, é importante primeiro dominar o movimento para depois ganhar velocidade. Viro aqui de lado, um corte, dois, e agora ó, bem fininho. O que não pode acontecer na cebola é bater a cebola, porque você perde todo o líquido dela para a tábua, e nós queremos esse sabor dentro da panela. Cebola está picada, não precisa entrar naquela neura de cebola super picadinha, a não ser que você não goste de sentir a cebola. Eu gosto, então ela tem que ser pequenininha, elegante, mas não precisa bater para perder toda a água. Eu quero esse sabor dentro da panela, tá? Nós queremos isso. Agora eu coloco manteiga para refogar, uma colher generosa. Cebola. Há quem goste de colocar alho. Nesse risoto especificamente, eu não gosto. Eu acho que ele conflita muito com o sabor marcante do parmesão. Eu acho que não combina tão bem, mas não tá errado. Quem quiser colocar alho também pode colocar sempre depois da cebola. Refoga um pouquinho a cebola. Quando faltar uns 2 minutinhos para ela estar transparente, entra com alho. Refogar essa cebola até ela ficar bem transparente. Não quero ganhar cor, então não deixa queimar essa cebola, porque é um risoto amarelinho, cremosinho, não pode ter pontos pretos de cebola queimada. Não é o que a gente quer. É importante cuidar um pouco da estética também da comida. Muito importante, o caldo de legumes tem que estar quente, porque para eu fazer um bom risoto eu tenho que manter uma temperatura constante. Eu não posso começar o risoto, ele ferve, eu jogo o caldo frio, ele vai baixar a temperatura, vai recuperar o calor. Isso não confere uma boa consistência para o risoto. É importante que a gente mantenha uma temperatura estável, sempre o caldo quente, não precisa estar fervendo em ebulição, mas mantenham ele no fogo baixo depois de ter fervido, para que ele entre no risoto sempre bem quente. Vou mexendo bem a cebola, ela já está começando a ficar transparente. Hora de entrar com o arroz, a cebola está transparente, super aromática, essa manteiga fica maravilhosa aqui dentro. Coloco arroz. Vou fazer bastante porque tem muita gente ali atrás desesperada para comer. A galera já está me olhando com olhos de fome aqui, isso é um perigo. Refogo um pouco esse arroz, depois vou entrar com vinho branco, deixo evaporar o vinho, caldo de legumes, vou adicionando pouco a pouco até o risoto chegar no ponto perfeito para entrar manteiga e parmesão. Olha que lindo, o arroz também começa a ficar ligeiramente transparente. É nesse momento que nós vamos colocar um vinho branco, que pode ser o mesmo vinho que você está tomando em casa e cozinhando, não tem problema nenhum. Pode colocar, pode exagerar porque fica delicioso. Importante deixar esse álcool evaporar para depois a gente entrar com o caldo de legumes bem quente. E esse cheiro, galera? Puta que pariu. Agora um risoto leva mais ou menos, dependendo da época do ano, dependendo do fabricante, mais ou menos 18 minutos, tá? É o que a gente vai considerar. Por isso é como um macarrão. Não dá para fazer risoto e o pessoal não está sentado na mesa. Vai a família para a mesa, senta, espera, você vem aqui, faz o risoto, o pessoal vai comemorando, bebendo um vinho, enquanto o risoto fica pronto. Não dá para esperar. O álcool evaporou, vamos entrar agora com caldo de legumes quente, sempre pouco a pouco, tá? Conforme ele vai secando, a gente vai adicionando mais nesses 16 a 18 minutos de cocção. É importante no risoto algum movimento de panela. Não precisa ficar com aquele desespero de quando eu faço risoto eu fico aqui desesperado, mexendo. Não é assim. Ele já tem bastante amido, ele já vai ficar cremoso, mas é importante de vez em quando vir aqui e dar uma mexida, descolar o que pode estar na borda, sem aquele desespero de mexer sem parar, senão fica
cansativo fazer um risoto. Você ficar 18 minutos batendo um risoto sem necessidade. Tem uma coisa, né, do risoto que a galera fica batendo. Dá dó de ver o pessoal fazendo risoto, porque eles ficam, e agora eu posso sair daqui, de caldo fervendo, o risoto batendo. Fica um momento tenso pra cozinhar. É estressante, é horrível. Aí eu vou falar uma coisa que todo mundo erra no risoto, cara. A galera para o risoto quando ele tá bom de textura. Você tem que parar bem antes e descansar, porque você pode deixar ele descansando mais 1 minuto se ele não estiver no ponto ainda, entendeu? E aí você serve cremoso, que normalmente a galera serve um bloco de risoto. Fica parecendo um bolinho de arroz desfeito, saca? Ó, importante reparar, eu nunca coloco muito caldo no risoto, tá? Senão o amido vai se separar demais do grão. É importante que ele fique aquele cremosinho cozinhando. Eu coloco uma conchinha, seco, vem com uma conchinha, seco. Eu tenho que estar presente, tá? Não é porque eu não estou mexendo desesperadamente que eu vou sair da cozinha. O momento do risoto, ele tem que estar juntinho contigo. É importante isso. Secou um pouco, eu jogo mais caldo. E outra coisa que o pessoal erra também, faz pouco caldo e depois começa a enfiar água. E esse barulhinho que fica... Esse barulho é bom, botar a colher. É muito atraente isso. O da colher é bem chato. Mas esse barulhinho, essas bolhazinhas... Eu troquei aqui por um pão duro que é muito gostoso de fazer o risoto também, porque ele vai na lateral da panela, ele retira todo o grão que pode estar grudado durante o cozimento e é super macio de mexer, bem gostosinho. Lembra que o caldo de legumes está sem sal, certo? Eu vou adicionar um pouco de sal no cozimento do arroz e no final, depois do parmesão, depois da manteiga, eu corrijo se for necessário, tá? Não vale a pena exagerar no sal agora, porque o parmesão é super salgado e pode ser que a manteiga que você esteja utilizando em casa seja com sal. Não tem problema nenhum a manteiga ser com sal. Só não exagera no sal agora, no meio do cozimento, para que depois, na hora que adicionar o parmesão e a manteiga, o risoto não fique muito salgado. Aí não dá para voltar mais. Bom, o risoto tá quase pronto, o grão tá cozido, mas com aquele dentinho cru ainda, sabe aquele fiozinho branco? Esse al dente é muito importante para o risoto. O que nós vamos fazer agora? Repara que ele está cremoso, como se ele estivesse perfeito para servir. Só que nós vamos fazer dar um pulo do gato aqui, que normalmente o pessoal erra o risoto nesse momento, porque coloca a manteiga e o parmesão quando ele está visualmente perfeito, mas não considera o calor residual. Ele vai continuar cozinhando até chegar no prato, na mesa ele já está duro. Então nós vamos fazer o seguinte, repara que ele está já com a consistência de risoto, um arroz cozido, al dente ainda. Nós vamos colocar mais uma concha de caldo de legumes. Não se desespere porque ele vai ficar aparentemente fora do ponto. Lembra que o caldo está quente? Dá para reparar que, meu Deus, estraguei o risoto quando estava quase pronto. Não se preocupe, ele está molinho. Desliga o fogo, vê que ele está fervendo ainda. Desligou, ele ainda está assim, mole. Pega a manteiga, uma bela colherada de manteiga, ó. O fogo desligado. Mistura bem. Agora é hora de trabalhar esse amido. Confia em mim que ele vai ficar perfeito. A manteiga está bem emulsionada, sempre com movimento. A hora que entrar a manteiga de preferência amolecida, movimenta bem esse risoto. Quando ela estiver bem emulsionada, pega o parmesão, bem generoso, porque é um risoto de parmesão. Mistura também, usa sempre o pão duro, que é mais fácil de emulsionar, todo de misturar. Esse queijo já começa a derreter, por isso é importante essa movimentação nesse momento. Mas Diego, o risoto tá mole, meu Deus do céu, eu errei. Não se preocupa, agora a gente vai tampar a panela, deixar ele descansando por mais 1 minutinho. O arroz vai continuar uma leve absorção e vai estar a textura perfeita para servir. Provar o sal agora? Um pouquinho mais. Corrigimos o sal. 1 minutinho de panela tampada, está pronto para servir. 1 minutinho de descanso na panela, aquele risoto que estava molinho, os grãos já se acomodaram entre parmesão, manteiga, tá super cremoso. Dá uma olhadinha aqui, ó, vem ver. Olha que delícia. Viu como funciona? Confia nesse truque que fica perfeito o risoto. Bora montar. O ponto do risoto ideal é quando você coloca ele no prato e ele dá uma ligeira acomodada, assim, sabe? Quase como se estivesse sentando num sofá super confortável. Ó, esse é o ponto perfeito. Mais sensual, Gabi. Risoto super cremoso. Vamos finalizar aqui com os brotinhos de rúcula, lá da fazenda da mama. E se você quiser mais parmesão, porque o risoto é seu, e você faz o que você quiser com ele, pode jogar. Pessoal, risoto pronto, fácil, né? Respeitem esse passo a passo e façam um bom caldo de legumes, um bom vinho branco, com certeza que vai sair um belo risoto. Eu aqui, de boca cheia, me despeço. Curtam, comentem, deixem possíveis receitas que vocês querem aprender.
que eu faço para vocês com o maior prazer. Grande beijo, até a próxima.